Testamento é, sem dúvida, uma das ferramentas mais conhecidas quando se fala de sucessão. Mas a grande verdade é que muita gente superestima o que ele realmente pode resolver. Existe uma confiança quase cega de que, ao fazer um testamento, tudo estará resolvido. A partilha será pacífica, os bens serão respeitados e a vontade do testador cumprida. Mas a realidade é muito diferente. O testamento, ele permite que uma pessoa em vida determine o destino do seu patrimônio. No entanto, ela pode transigir, ela pode determinar apenas 50%, determinar para quem ficará o patrimônio apenas de 50% de tudo, que é o que é chamado de parte disponível. Então, eu posso escrever lá no meu testamento que esse patrimônio vai ser direcionado para um filho, para um funcionário, para uma pessoa conhecida. Os outros 50% são obrigatoriamente pertencentes aos herdeiros necessários. Caso a caso, isso está na legislação, mas para simplificar, os filhos, o cônjuge ou até mesmo os pais. Essa limitação legal, ela é inegociável. Por isso, qualquer testamento que tente ultrapassar essa barreira pode ser judicialmente anulado. E mais, mesmo dentro da parte disponível, o conteúdo do testamento pode ser contestado se houver suspeitas de incapacidade mental do testador, pressão indevida ou até vícios na forma de elaborar o testamento. Muitas pessoas usam o testamento com a finalidade nobre, legítima até, reconhecer um companheiro, beneficiar um herdeiro que precisa mais de apoio, proteger alguém com quem mantém laços afetivos profundos, ou até destinar parte desse patrimônio a uma causa social. Isso, gente, é absolutamente válido. Mas o problema está na crença de que isso por si resolve a sucessão. O que pouca gente sabe é que o testamento ele não evita o inventário. Ou seja, mesmo que esteja tudo determinado ali, tudo escrito, será necessário abrir um processo de inventário judicial ou extrajudicial para formalizar a partilha e dar efetividade às disposições do testamento. O testamento, ele precisa ser homologado judicialmente, e isso implica em mais tempo, em mais custos, e o principal, na minha opinião, a possibilidade de haver questionamentos. Além disso, o testamento ele não protege o patrimônio contra bloqueios judiciais, ações, disputas entre herdeiros, credores interessados. Ele também não cria cláusulas de proteção automática, como inalienabilidade, impenhorabilidade, incomunicabilidade. Para isso, é necessário um planejamento mais robusto, que envolva outros instrumentos jurídicos, como doação de cotas, cláusulas em holdings, planejamento tributário. Outro ponto também abordado é o impacto emocional. Em muitas famílias, o testamento é lido como um gesto de exclusão, de favoritismo ou de injustiça, mesmo quando você está bem intencionado. Isso pode acirrar a disputa, gerar ressentimento, comprometer a união familiar. A ausência do diálogo, somada à surpresa do conteúdo, muitas vezes gera mais ruído do que clareza. Outro aspecto tributário extremamente importante. O ITCMD,
que é o imposto de transmissão causa morte ou doação. Em alguns estados é ITCMD, outros estados é ITD, outros estados ITCD, mas é o mesmo imposto. É o imposto de transmissão causa morte e doação. Esse imposto continuará sendo exigido. Em alguns estados, eu vou te falar, na maioria deles, pode chegar a 8% sobre o valor atualizado do patrimônio. E com a reforma tributária, há diversas previsões de aumento desse imposto. O imposto do inventário ou doação, ele deve ser pago antes da partilha efetiva, o que significa que os herdeiros precisam ter liquidez para quitar o tributo. Ou então, vai ter que vender os bens para conseguir isso. O testamento, ele não resolve essa conta. Ele cria mais um problema, mais um atrapalho. Também é muito importante lembrar que testamentos exigem manutenção. Um testamento feito há 10 anos, com bens que já foram vendidos, pode ser ineficaz. Então, é preciso revisar, atualizar e garantir que ele continue coerente com a sua realidade patrimonial e realidade da sua família. Portanto, o testamento é, sim, um instrumento poderoso, mas não protege. Não é nem um passe livre para evitar conflitos. Ele deve ser entendido como parte de uma estrutura de planejamento patrimonial maior, uma engrenagem entre várias engrenagens. Ele serve para formalizar as vontades, desde que essas vontades respeitem os limites da legislação. E desde que elas sejam bem construídas e façam parte de um plano maior. Se você realmente quer evitar brigas, se você quer proteger o seu patrimônio e garantir que a sua vontade seja respeitada, a gente precisa ir muito além do que estamos aqui agora. O caminho passa por uma análise detalhada do patrimônio, avaliação dos herdeiros, estratégia fiscal, estrutura jurídica e, claro, comunicação familiar. Não basta ter um documento registrado, é preciso ter um plano consistente, revisado e executado. A proteção patrimonial passa por essa análise. E é isso, exatamente essa análise mais aprofundada dos problemas gerados por uma sucessão mal planejada. Quais os custos de uma sucessão assim? Tudo isso você vai entender na nossa jornada de proteção patrimonial, que vai acontecer nos próximos dias, na próxima semana. O testamento, ele até pode fazer parte da sua organização, do seu planejamento patrimonial, planejamento de proteção patrimonial, mas sozinho é um desastre. Junto com outras estratégias, pensado sob medida, você pode utilizá-lo como um verdadeiro auxiliar da transferência do seu legado. Grande abraço para você. Vejo você nos próximos dias. Está chegando a nossa jornada finalmente. Fique com Deus. Aproveite, mande esse vídeo para os seus amigos. Inscreva-se na jornada se você não se inscreveu. Encaminhe para que eles possam participar, para a sua família poder participar da jornada junto com você, porque não é por nada, hein? O que nós estamos planejando de conteúdo vai auxiliar você e a sua família a estabelecer uma base para que na sua falta seus filhos comecem dali. Na verdade, eles deem continuidade. É uma forma de viver para sempre. Nós vamos falar muito mais sobre isso na nossa jornada, na próxima semana. Grande abraço, a gente se vê lá.